Nós vamos começar agora a discussão do tópico 5 da nossa disciplina, que trata da teoria e política econômica em economias abertas. Essa é uma discussão que está centrada, em essência, na tradição do modelo Mandel-Flemme, que foi desenvolvido no FMI na década de 50, cujas versões, né, se incorporam fundamentalmente no modelo ISLM-BP, que vocês já viram em macroeconomia. Nós recomendamos a revisão do mesmo nos manuais que estão nas nossas referências bibliográficas ou em outros que vocês tenham à disposição. Também faremos uma breve retomada desta forma de apresentar essas ideias ao final desse tópico. E trabalharemos, em essência, com o que está no Krugman e Obstfeld, ou Krugman e seus coautores, nas edições mais recentes, em que eles apresentam uma versão simplificada que enfatiza a relação entre câmbio e nível da renda real, o PIB, na determinação do equilíbrio macroeconômico. Então, esses modelos, eles em geral trabalham com pressupostos muito semelhantes. Seguimos naquele universo aonde os preços são flexíveis no longo prazo, mais rígidos no curto prazo, em que há concorrência perfeita e, portanto, a arbitragem derivada das nossas condições de equilíbrio, como a paridade de juros, funciona. Nós temos a neutralidade da moeda, então variações na quantidade de moeda na economia, os fenômenos monetários, em essência, eles só afetariam variáveis nominais, não variáveis reais. Então, um aumento do estoque de moeda no longo prazo, como nós vimos tratando na parte de câmbio, nos termos desses modelos, só geraria um aumento no nível de preços, no nível absoluto de preços, não um aumento no nível do produto real, da capacidade de produção da economia ou outras variáveis reais. Esses modelos também trabalham com expectativas racionais. Isso vai ser importante no momento que nós tratarmos as diferenças, retomarmos, porque também vimos no câmbio, os distintos impactos de variações monetárias e fiscais quando nós estamos com políticas de curto prazo e de longo prazo, preços rígidos versus flexíveis, e quando tivermos alterações das políticas macroeconômicas que sejam temporárias ou que sejam permanentes. Então, nós já tínhamos, de alguma forma, para o caso da política monetária, observado esses efeitos no equilíbrio do mercado de câmbio. Agora vamos observar isso no contexto da política macroeconômica. Os manuais tratam, normalmente, e o Krugman vai nessa direção, pressupondo que as economias são abertas, financeiramente e comercialmente. Manuais de macroeconomia, resgatando as versões originais aí do modelo ISLM-BP, podem contemplar, inclusive, a possibilidade de tratamento de economias que são fechadas, especialmente aos fluxos de capitais, que é algo que ocorreu historicamente, períodos de guerra ou de grandes crises financeiras, e um caso intermediário de imperfeição na mobilidade de capitais. Vamos observar isso na revisão breve que faremos ao final do modelo ISLM-BP, mas lembrando, né, que a ênfase no modelo ADDXX, que é a versão, é a mesma versão, é um modelo muito simplificado, e que gera os mesmos resultados, mas que se apresenta de outra forma. Ela trabalha com a ideia, com o pressuposto da livre mobilidade de capitais. Na sequência, nós vamos estar discutindo isso, tanto com câmbio fixo quanto com câmbio flutuante, como vamos fazer uma visão panorâmica de como a política macroeconômica funcionou em determinados momentos históricos em que havia câmbio fixo, padrão ouro, período do Acordo de Bretton Woods, pós-Segunda Guerra Mundial, até começo dos anos 70, para ilustrar essas características do câmbio fixo. O modelo ADDXX, que é trabalhado e desenvolvido pelo Krugman e seus coautores, ele parte, né, de um olhar sobre o lado real da economia, expresso nessa curva DD, que nós veremos na sequência, em que a condição de equilíbrio é a igualdade entre a oferta e a procura de bens e serviços no plano macroeconômico, aonde a demanda agregada da economia depende do consumo, dos gastos governamentais, dos investimentos e da demanda externa líquida, das exportações líquidas, como nós
sabemos, né? Desde a introdução à economia, vocês trabalham com essa variação. Então, quando a oferta se iguala à demanda, nós vamos ter um determinado nível de equilíbrio. Esse equilíbrio não significa necessariamente pleno emprego, significa apenas a igualdade entre oferta e demanda no plano agregado. Os modelos se diferenciam em termos do grau de detalhamento das funções de consumo, investimento, gastos do governo e dos determinantes da demanda externa líquida, não, do resultado em conta corrente, para simplificar, e isso pode gerar um tipo de maior ou menor complexidade algébrica e gráfica. Aqui no manual do Krugman, que é o que nós estamos trabalhando, de seus coautores, o consumo é modelado como sendo uma função da renda disponível. Né? Então, o consumo depende da renda menos os impostos que incidem sobre essa renda. E o T, que aparece ali na equação, né? Então C depende de Y, que é a renda nominal menos o T. Esse T significa a tributação, que é uma variável de decisão da política fiscal. O investimento é considerado autônomo aqui. Né? Ele depende das decisões empresariais e não é afetado pela renda corrente, ou por estoques do passado, ou pelo crédito. O gasto governamental é colocado no mesmo patamar que o investimento, sem nenhuma restrição, como uma variável autônoma de decisão de gasto do setor público. E o setor externo, dado as condições do resto do mundo, né, exportações menos importações de bens e serviços, depende do quê? Depende da taxa de câmbio real, que afeta exportações e importações, e depende da renda disponível, que afeta a sua parte de importações. Por exemplo, se a renda disponível de uma economia cresce, as famílias, as empresas estarão gastando mais e uma parte desse gasto virá de importações. Nós não vamos entrar aqui com detalhamento sobre, por exemplo, propensões marginais a importar ou a exportar, que afetam isso, ou multiplicadores fiscais, que afetariam as declividades das retas e os multiplicadores de forma mais elaborada. Isso pode ser feito. Nós trataremos este modelo para uma pequena economia aberta, que está tomando as condições do resto do mundo. Notem que isso não está escrito claramente no manual, mas ao observarmos essas relações, por exemplo, não aparece a renda do resto do mundo. Então, é um dado, né, e as condições financeiras do resto do mundo. Então, essa demanda, no fundo, depende da taxa de câmbio real, da renda disponível, do investimento e do gasto governamental. Então, nós vamos observar, por exemplo, como mudanças monetárias afetam isso, como mudanças fiscais. A parte fiscal se expressa em impostos e em gastos governamentais. A parte monetária, alterações monetárias, afetam a taxa de juros e, via paridade de juros no curto prazo, afetam a taxa de câmbio. Ao trabalharmos o curto prazo, os preços são rígidos. Então, a taxa de câmbio real no curto prazo depende da taxa de câmbio nominal. E a taxa de juros real torna-se igual à nominal, na medida que, se os preços macroeconomicamente estão dados, a variação de preços é nula no curto prazo. No longo prazo, isso flexibiliza. O que é o equilíbrio no mercado financeiro? O mercado financeiro vai estar equilibrado nas suas duas dimensões, monetária e cambial. Na monetária, quando a oferta de moeda se iguala à demanda de moeda. Nós já vimos essa condição anteriormente. Ali está MS sobre P, oferta real de moeda, e a função liquidez, que depende, explicita a demanda de moeda, que depende da propensão a manter ativos que não rendem juros versus ativos que rendem juros, e dependem do nível de atividades real. Vimos isso na parte de câmbio, retomaremos aqui. E o mercado cambial estará em equilíbrio pela condição de paridade de juros, quando o retorno medido em uma mesma moeda, para ativos emitidos em mercados distintos, se igualar. Nós vamos, na parte de discussão de câmbio, introduzir aqui a questão da substituição imperfeita de ativos, que nós vimos antes na parte de câmbio, somente a parte de substituição perfeita de ativos. Isso aqui é uma forma de nós desenharmos o que embaixo nós observamos, que é a curva DD. O que é a curva DD? É um espaço geométrico, nesse plano bidimensional câmbio-produto, em que cada combinação câmbio-produto está associada a um nível de renda de equilíbrio. A parte de cima nos permite derivá-la. No gráfico superior, eu tenho no eixo vertical a demanda agregada e no eixo horizontal o produto ou a renda real. A reta D igual a Y é uma reta de 45 graus, em que cada ponto sobre essa reta nós temos
a igualdade entre a oferta e a demanda. Então, por construção, né, cada ponto sobre a reta D e Y, D igual a Y, a renda é igual ao gasto e, portanto, eu estou em equilíbrio. Se eu tiver uma renda de 100, o gasto vai ser de 100. Se eu tiver uma renda de 200, o gasto vai ser de 200, né? E assim sucessivamente. E aí nós temos duas curvas que refletem a demanda agregada, que depende da renda disponível, da taxa de câmbio real, do investimento e do gasto governamental, e observamos qual é o efeito de um aumento da taxa de câmbio, tudo o mais constante. Então, o aumento da taxa de câmbio, tudo mais constante, eleva as exportações líquidas. Se as exportações líquidas se elevam, né, tudo o mais constante, eu vou ter um volume adicional de gasto. Então, nessa economia, eu teria associado a uma taxa de câmbio E1, dadas as demais variáveis que afetam o gasto, um nível Y1 de renda. Se a taxa de câmbio se elevar para E2, eu vou ter um nível mais elevado de renda, Y2. Se a taxa de câmbio subisse, eu teria níveis de renda de equilíbrio também associados a níveis de renda, a taxas de câmbio mais elevadas. Se eu olhar para baixo, eu vou ter essa relação positiva. Então, tudo mais constante, quanto maior a taxa de câmbio, maior a renda de equilíbrio. Então, constante, os demais fatores que afetam efetivamente a demanda agregada. Então, essa reta DD, ela pega o quê? Seguindo o método do equilíbrio parcial marshalliano. Ela congela as demais variáveis que afetam a demanda agregada e vê a relação exclusiva entre câmbio e o resultado em termos de nível de renda. Se o câmbio sobe, dados os demais fatores, a renda sobe também, é uma relação positiva. Isso implica alterações, né, do nível de renda ao longo da curva. Né? Então, ao longo da curva, quanto maior a taxa de câmbio, maior a renda de equilíbrio. Mas há alterações da curva. O que acontece, por exemplo, se os investimentos subirem para o mesmo nível de taxa de câmbio? Se os investimentos subirem para o mesmo nível de taxa de câmbio, se desloca toda a curva DD. Então, para quaisquer níveis de taxa de câmbio, com um delta investimentos, eu vou ter uma renda de equilíbrio maior. Isso vale também para um aumento de gastos autônomos governamentais, para uma redução de impostos. Isso vale se os preços domésticos caírem, porque aí a taxa de câmbio real sobe, se os preços externos subirem, o que implica também numa melhoria da taxa de câmbio real, né? Aquelas condições que estão dadas, se elas se alterarem, eu vou listá-las na sequência. Então, sempre que aumenta a demanda do governo, ou reduzem impostos, ou aumenta investimentos, ou há uma queda do nível doméstico de preços, uma alta dos preços estrangeiros, há uma mudança na estrutura de gostos e preferências, pode aumentar a demanda, não porque a renda subiu, mas porque houve uma mudança na estrutura de gostos e preferências, ou por alguma alteração da demanda externa, né, que é um dado no nosso modelo. Então, se tudo isso for no sentido de expansão, né, expansão que eu digo, permitir a expansão da renda, porque a queda de impostos permite a expansão do gasto, né, do gasto de consumo, isso expandiria a renda. Tudo isso desloca a curva para a direita. Por outro lado, se eu tiver uma política fiscal contracionista, aumento de impostos e ou redução de gastos, a curva contrai. Que é o que nós observamos aqui. Então, nesse exemplo, em cima, o gasto agregado sobe, né, em função do quê? Em função de uma política fiscal expansionista, de um G2 maior do que um G1, para o mesmo nível de taxa de câmbio. Então, no plano de baixo, né, que eu tenho a taxa de câmbio no eixo vertical e o produto no eixo horizontal, toda a curva DD se desloca para a direita. Então, não são deslocamentos ao longo da curva, mas de toda a nossa curva. Isso também aconteceria se os investimentos subissem, se a taxa se o nível de impostos caísse, se os preços externos subissem, se os preços domésticos caírem e com mudanças na estrutura de gostos e preferências ou mudanças nas condições da economia global. O que é a curva A? A curva A já observa a questão do equilíbrio no mercado financeiro, tanto na parte monetária quanto na parte real. Também a curva A representa infinitas combinações de câmbio e produto, em que cada combinação particular equilibra oferta e demanda por moeda e, simultaneamente,
equilibra o mercado cambial. Que é o que nós observamos aqui. Então lembrem que aqui nós recuperamos, e nós havíamos dito isso, aquilo que foi discutido no ponto 3 da disciplina. Então vamos observar o que acontece quando a renda sobe de Y2 para Y1. Tudo ou mais constante e no curto prazo. Isso implica um aumento da demanda por moeda. Um aumento da demanda por moeda eleva a taxa de juros, né, de R1 para R2. Essa elevação da taxa de juros faz com que aquele nível original de taxa de câmbio E1 eu não tenha mais um equilíbrio no mercado cambial, porque o retorno em moeda doméstica de uma aplicação em moeda doméstica torna-se mais elevado do que o retorno em moeda doméstica de uma aplicação em moeda estrangeira. Os euros vão vir para Estados Unidos se transformar em dólares, para aplicar agora que os juros é maior nos Estados Unidos. Isso vai reduzir o preço do euro quando medido em dólares. Então, o aumento da taxa de juros nos Estados Unidos vai tornar o euro mais barato, porque o euro vai se tornar mais abundante, haverá uma queda da taxa de câmbio. Se eu aumentasse a renda para Y3, Y4, Y5 sucessivamente, tudo o mais constante, a taxa de juros seguiria aumentando e a taxa de câmbio de equilíbrio, né, sem mudança na taxa de juros lá fora e sem mudança na taxa de câmbio esperada, que é o que determina a nossa paridade, a nossa curva de paridade de juros, eu ia observar uma apreciação da nossa moeda, o dólar, frente à moeda estrangeira, o euro. E, portanto, a curva AA representa as infinitas combinações possíveis de câmbio e produto, em que cada uma delas, particularmente, equilibra simultaneamente mercado monetário e mercado cambial. Quando eu coloco... Bom, como é que muda isso, né? Muda se eu alterar, por exemplo, a oferta de moeda. Uma expansão da oferta de moeda faria com que essa curva se deslocasse para cima, porque para um mesmo nível de renda eu teria uma taxa de câmbio menor. Por quê? Porque o aumento da oferta de moeda, tudo mais constante, reduziria a taxa de juros, e ao reduzir a taxa de juros, a taxa de câmbio se depreciaria pela condição da paridade de juros. Então, tudo aquilo que afetar não é o equilíbrio no mercado cambial, mudanças de nível de preço doméstico, mudanças na taxa de câmbio esperada, taxa de juros estrangeira, né? Tudo isso vai gerar o quê? Deslocamentos da curva AA, para cima ou para baixo. Né? Nós vamos enfatizar muito aqui a política monetária. Então, a política monetária expansionista, a curva A sobe, porque a taxa de juros vai cair e a taxa de câmbio vai subir. Então, para quaisquer níveis de renda, sobe a nossa taxa de câmbio resultante. E uma política monetária contracionista, o contrário. Né? Nós vamos ter uma contração da curva AA. Isso nos permite observar o equilíbrio de curto prazo juntando essas duas curvas. Né? E podemos observar também os efeitos de mudanças temporárias da política monetária e da política fiscal, que nós vamos ver no gráfico na sequência. Vale dizer, a economia só vai estar em equilíbrio em uma combinação de câmbio e produto que simultaneamente equilibra o lado real, oferta igual a demanda por bens e serviços, e o lado financeiro, oferta de moeda igual a demanda por moeda, mercado cambial equilibrado. Dado uma situação inicial, se eu mexer na política fiscal ou na política monetária, eu altero esse equilíbrio. Então, nós temos alterações temporárias que não mexem em expectativas e nós temos alterações permanentes que mexem em expectativas. Quais seriam os efeitos das alterações temporárias? Aqui é o exemplo de uma política monetária expansionista. Então, nós tínhamos um equilíbrio, né, na taxa de câmbio E1 e no nível de renda Y1. Agora, há um aumento da oferta de moeda. O aumento da oferta de moeda, lá naquele gráfico de apoio sobre o equilíbrio no mercado financeiro, implica um deslocamento da nossa oferta de moeda por uma mesma demanda, a taxa de juros de mercado cai de R1 para R2, R2 menor do que R1. E isso vai implicar, por uma mesma curva de paridade de juros, um novo equilíbrio com uma taxa de câmbio mais elevada. Por quê? Porque agora os investidores demandarão depósitos em euros que terão um retorno relativamente maior, dada a queda na taxa de juros no mercado doméstico. Então, uma queda da taxa de juros no mercado doméstico leva a uma elevação da taxa de câmbio.
que é o que nós vimos na condição de paridade de juros. Isso implica um deslocamento de toda a nossa curva. O resultado final disso será um nível de renda mais elevado, uma taxa de juros menor, que nós não enxergamos aqui, mas faz parte do mecanismo de transmissão, e uma taxa de câmbio mais elevada. Lembrando que nós não estamos discutindo aqui se a economia está no pleno emprego ou não está no pleno emprego, se essa posição é sustentável ou não. Isso faremos na sequência. Simplesmente observar aqui que uma política monetária expansionista pode gerar um resultado de curto prazo de uma renda mais elevada, uma taxa de câmbio mais alta e taxa de juros mais baixa, que nós não enxergamos aqui. Vale lembrar também que esse é o mesmo resultado do modelo ISLM-BP, como nós vamos ver na sequência. Aqui para ilustrar o efeito da expansão fiscal temporária. Agora, a expansão fiscal mexe na curva DD. Ela pode acontecer por um aumento da oferta de moeda, um aumento do gasto governamental, do G, que é uma variável autônoma, e ou uma queda de impostos. Quando isso acontece, toda a curva DD se desloca para a direita. Então, o ponto E1, que era um ponto de equilíbrio, agora o novo equilíbrio será a intersecção entre a curva DD e a curva A no ponto 2. O que vai estar acontecendo aqui? Lá naquele nosso gráfico, por exemplo, financeiro, eu vou ter um Y maior, né, que o produto final vai ser maior, o Y2 maior do que o Y1, e isso vai gerar uma queda, né, aumento da taxa de juros real, nominal e real, porque os preços são estáveis, aqui é a mesma coisa, o que vai estar associado a uma apreciação cambial, né, um deslocamento ao longo da curva A, e toda a curva DD se desloca. O resultado final disso é uma economia com uma renda mais alta, porém com uma taxa de juros maior e um câmbio com um nível menor.